A manipoeira é o líquido amarelo, resultante da prensagem da raiz da mandioca durante a farinhagem. Esse trabalho de estudo da manipoeira surgiu devido à demanda, né? Ela tem o ácido cianídrico, que é tóxico, e jogada sem ter aproveitamento, sendo jogada no campo, ela estava causando problemas, poluição para o meio ambiente. É resíduo do processo de industrialização dessa popular raiz de tão viva tradição. A manipoeira tem diversas utilidades, né? Então ela pode ser utilizada na alimentação animal. A Embrapa está desenvolvendo tecnologias mais como no uso para a agricultura, como adubação, como herbicida, fungicida. É o ouro que escorre das raízes generosas da excelsa mandioca, planta muito prestimosa. A manipoeira, iaiá, a manipoeira. Pela falta de conhecimento dos produtores, o animal às vezes se alimentava da manipoeira e entrava em óbito, justamente por causa do ácido cianídrico. Mas com a aplicação técnica que a Embrapa vem divulgando, a gente tem aplicado aqui na região o uso da manipoeira de maneira racional, como complemento alimentar. Você tem que acostumar o animal, né, a se alimentar com o ácido cianídrico. 10 dias antes você começa a dar a ele uma quantidade desse ácido justamente com raiz, com manivas, né, colocando na ração. Ele já acostumado com esse material, já na ruminação, poderá ser colocado aos poucos a manipoeira, 2 a 3 litros por cabeça, e aí vai acrescentando, aumentando aos poucos. Em gado de leite, nós temos obtido os resultados da seguinte forma: vacas que estavam produzindo 8 litros de leite, passou a ter um ganho, né, de 13 litros, 14 litros de leite por dia. Já no gado de corte, 850 gramas de ganho de peso vivo por dia nós temos obtido, só com alimentação de raspa e manipoeira. A compostagem é a arrecadação de resíduos orgânicos que nós colocamos em uma determinada área e inserimos alguns ingredientes aí, como a bananeira, o capim, o esterco e também a manipoeira, que serve para aumentar a fertilidade desse composto. Nós temos obtido, através de análise da compostagem, uma quantidade maior de potássio, de fósforo nessas compostagens que possui a manipoeira. A utilização como fertilizante nós utilizamos no solo e adubação foliar. No solo nós colocamos, dependendo da cultura, nós utilizamos 1 litro de manipoeira com 1 litro de água e colocamos no sulco, né? E aí fechamos e semeamos o milho, a mandioca. Já com a adubação foliar, nós utilizamos 1 litro de manipoeira e 6 de água. E os alunos aplicam nos plantios de quiabo, milho, né, e hortaliças em geral. Isso favorece, né, a matar esses insetos que atingem as nossas hortaliças. A Escola Rural Tina Carvalho é uma das unidades da Fundação José Carvalho e se destina a atender o homem do campo. Aqui, nesse núcleo, nós atendemos 600 crianças oriundas de 354 famílias, dentro de uma proposta interdisciplinar, onde todas as disciplinas trabalham uma temática. A mandioca aparece em todas as vertentes e, além da teoria, eles praticam e levam isso para suas famílias. Foi feito um diagnóstico e 94% das famílias dos nossos alunos têm a cultura da mandioca como a fonte principal de subsistência. Então nós buscamos parceria e a Embrapa nos ofereceu tudo o que precisávamos para implementar essas tecnologias rurais e contribuir para um desenvolvimento sustentável dos pais dos nossos alunos e de toda a região. Banana, manga, jacaúba, macaxeira, tapioca, lá na feira, farinhada boa vem. Beijo de coco gostoso se você quer, seja com café com leite ou então leite com café. Beijo de coco gostoso se você quer, seja com café com leite ou então leite
frente com café. Olha o beijo de coco, olha o beijo, olha o beijo, olha o beijo de coco. Vem de lá e se balança, esse shot você dança, o suor corre no rosto. Olha o beijo de Estava eu em Irará, aqui no estado da Bahia, realizando uma palestra e em seguida visitando uma feira. Encontrei sobre uma mesa uma cesta de beijus muito vistosos, coloridos. E perguntei a uma das mulheres, puxa que bonito, por que coloridos? Ela me respondeu, tingimos com anilina. Aí a ficha caiu. 1h30 depois, já em minha casa, eu passei no liquidificador uma beterraba, tirei o caldo avermelhado e coloquei sobre a goma seca, a fécula da mandioca. Tingiu e aí, chegando ao ponto, fiz uma tapioca colorida, ou beiju, como chamamos também. Tinha manga em casa, fui ao supermercado, comprei espinafre, já fiz ele verde. E aí, retornando à Cruz das Almas, até de Siriguela, eu terminei fazendo. Polimentozinho para dar um... E agora eu vou jogar só de um lado dele, fazer tipo um pastelzão. Ele me deu a receita, eu passei a fazer, e experimentando vários sabores. Aí eu já tenho um sabor que eu inventei, que foi de cebola. Passei a fazer, deu certo e todo mundo está gostando na cidade. O sabor. Aí passei a conhecer outros sabores, que é de maracujá, goiaba, abacaxi. É nutritivo e natural e eu forneço para a merenda escolar. Foi um sucesso. A massa da mandioca tem muitas utilidades. Faz a tapioca, a farinha e o beiju de qualidade. Com o beiju colorido, essa é a grande novidade. Tem de muitos sabores, cebola e goiaba, genipapo e maracujá. Tem de muito mais. O beiju colorido fica muito mais gostoso. Quem comer desse beiju vai querer tudo de novo. O menino fica forte e o velho fica... Na merenda escolar da mandioca específica, nós trabalhamos com o beiju, colorido e o branco, que é o de coco, que é o tradicional. Trabalhamos com a tapioca, nós trabalhamos com cuscuz cru da mandioca, com cuscuz cozido e com mingau de tapioca. E além disso, a tapioca torrada com coco, que eles gostam de saborear com banana cozida. E trabalhamos com a farinha da mandioca. As crianças têm grande aceitação pela farinha. No município de Santo Antônio de Jesus, hoje a gente já conta com 122 casas de farinha. Nos períodos mais quentes do ano, eles começam as tarefas às 12 horas da noite, né? Agora o tempo está mais frio, às 2 horas da manhã, para não ficarem submetidos às altas temperaturas que está dentro da casa de farinha com a queima da lenha. A comunidade da Boa Vista é uma comunidade que hoje já conta com 39 casas de farinha e beiju. A comunidade se especializou nessa área de fabricação de beiju, né? Fabricam beiju das mais variadas formas. Grande movimentação que nós estamos fazendo dentro das comunidades agora é no que tange, principalmente, a estarmos procurando preservar o meio ambiente. Hoje, os beijuzeiros, assim chamados, eles já são orientados a utilizarem na requeima da casa de farinha, ao invés da madeira nativa, a madeira, os restos de aparas de serraria, e a madeira que pode ser vir de reflorestamento, como o eucalipto. Então essa conscientização nos deixa muito mais satisfeitos em estarmos mantendo uma atividade que é rentável, além de gerar vários postos de serviço e, ao mesmo tempo, a conscientização da sustentabilidade ambiental. Sou eu e mais 5 irmãos, tudo nessa luta aqui. Dá para sobreviver, né? Dá para cobrir as despesas da semana. Produção em termos de 280, 300 pacotes, quando a gente pega um saco de fécula bom, porque tem uns que rende, tem outros que não rende. Quando a gente acrescenta a fécula da mandioca mesmo, que a gente tira e acrescenta para daqui, aí dá um resultado melhor. A cultura da mandioca é a base da agricultura familiar de Santo Antônio de Jesus, né? Em nossa região. Porque Santo Antônio de Jesus hoje ele possui uma reforma agrária natural.
Na base de 90% das propriedades são abaixo de 5 hectares. Então, com o pensamento disso, a Secretaria priorizou a cultura da mandioca. Desde 2005 que a gente vem trabalhando, desde o plantio, na parte de adubação, o atendimento e assistência técnica aos produtores, como também na comercialização, onde nós estamos aqui no mercado municipal e que atende hoje, a nível de atacado, toda a região e o estado da Bahia. A cultura da mandioca ela tem que ser valorizada não só pela cultura, mas sim pelas pessoas que estão trabalhando nela. São trabalhadas as lideranças comunitárias, as associações rurais e também a cultura da mandioca como negócio, né, de fixação do homem do campo. Nós temos de olhar as mulheres e os trabalhadores que estão nessa atividade, como é que está a saúde e segurança desses trabalhadores. Em Santo Antônio de Jesus, a gente segura a mandioca, né? E para segurar a mandioca, como a mandioca cresceu demais e a mandioca está desenvolvendo muito, a gente precisa que todo esse Brasil venha segurar essa mandioca junto com a gente. Uma outra região do estado onde há sinais de desenvolvimento da cultura da mandioca é a região do Baixo Sul. Lá, mais precisamente em Tancredo Neves, há uma cooperativa, Coopatan, que envolve cerca de 700 agricultores e que desenvolvem a mandiocultura utilizando já os resultados de pesquisa desenvolvidos em parceria com a Embrapa. Tem o foco voltado para a produção de farinha em grande escala. A Coopatan é a cooperativa dos produtores rurais de Presidente Tancredo Neves, fundada em 18 de julho de 2000, de uma vontade dos produtores que naquela época atravessavam uma situação muito difícil com o cultivo da mandioca. Os preços praticados na época não compensavam a colheita e como nós não tínhamos o setor secundário nem o terciário organizado, nós éramos presas fáceis para os atravessadores, mas naquele momento foi importante demais para nós a parceria que aconteceu entre a Fundação Odebrecht, o Instituto Ayrton Senna e a Fundação Kellogg, que paralelo ao momento em que nós formávamos a cooperativa, estava sendo feito um trabalho com jovens da zona rural. Essa parceria foi assim fundamental para a gente chegar onde a gente está hoje. Processamos 400 toneladas de raízes mês e tem dado para o produtor uma outra perspectiva de vida, de renda, de garantia de que eu posso plantar esse ano, que no ano que vem a minha cooperativa vai achar o melhor mercado, o melhor preço para mim. Ainda no plano do desenvolvimento a nível de estado, nós temos a instalação de 2 pecularias, uma no município de Laje e uma outra no sudoeste da Bahia, já próximo à Vitória da Conquista. Nós concentramos as ações inicialmente em Laje, inclusive pelo fato da indústria estar localizada em Laje e ser uma região produtora de mandioca. O grande objetivo da Copamido é organizar esses produtores de modo que possa, empregar a tecnologia no campo, visando aumentar a produtividade. A Copamido também ela conta com a Bahia Mido, que é a indústria prestadora de serviço da cooperativa. A produção dos cooperados é entregue na indústria, a indústria beneficia essa produção, transforma o amido básico contido na rede de mandioca em amido modificado. Os estudos avançaram em relação a essa capacidade do amido da mandioca. Então vieram as alternativas industriais, que passa por cola, tinta, papel, papelão, embutidos de carne, a indústria farmacêutica, a indústria petrolífera, esse amido se transformando em pastas para resfriamento de brocas de petróleo em altas profundidades, vem no ramo da cervejaria, vem no seu dia a dia o seu sorriso. Também a pasta dental contém o sorbitol, que é um derivado da mandioca. Enfim, essa diversidade de usos é algo extraordinário.
Você vai ver a força da mandioca entrando no seu tanque, fazendo seu carro andar. Você vai ver a força da mandioca entrando no seu tanque, fazendo seu carro andar. O pessoal normalmente faz várias comparações com a raiz da mandioca, né? E alguns até usam de forma pejorativa, mas para a gente o que representa a raiz da mandioca é alimento. Não é a cultura dos 3 P's, a cultura do pobre e de outras coisas, como dizem, do preguiçoso, mas sim a cultura de pessoas que conseguiram, com a sua atividade, com essa cultura tão necessária e importante, sustentar tantas outras pessoas. O pobre pôde diversificar menos a sua alimentação do que as populações ricas, não é? Então é um traço de classe que nós vemos, não é, nessa maneira de se tratar as pessoas, não é? E nessa discriminação semântica também, não é? Aquela música que o Xangai canta bem, não é? Que se farinha fosse americana, não é? Se a farinhada seria coisa de bacana, né? Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Andam falando que nós é caipira, que a nossa onda é montar a cavalo, que a nossa calça é amarrada com imbira, que a nossa valsa é briga de galo. Que a farinha, como o feijão, como o arroz, são alimentos mais acessíveis e que têm de um consumo genérico na sociedade. Então, a carga do preconceito típico, né, de uma sociedade que vai se aburguesando com o tempo, de ver a farinha como algo que é associado à pobreza, né, à populacha, tanto que a gente usa expressões como farofeiro até hoje, são expressões que tentam vincular a farinha de alguma forma com isso. Mas eu acho que é uma coisa carinhosa, né, porque mesmo o burguês, mesmo o preconceituoso, tem a sua farinha guardada e usa da farinha na sua alimentação. Mas é sociologicamente fácil de entender. É uma associação com algo que é comum. É como o ônibus popular, é como a estação de ônibus, é como o carnaval. Andam falando que nós é botina, mas nós não gosta de tramóia, nós gosta das meninas, nós é jeca, mas é joia. Até o século XIX, a base da alimentação do brasileiro era a mandioca, seja em forma da farinha de mandioca, em forma de farofas ou escaldados, pirão, ou seja em forma de tapioca, ou em forma de puba, de todas as formas que sempre foram utilizadas. A partir do século XIX é que foi introduzido o trigo. No início da década de 50 do século passado, o governo brasileiro abriu espaço para um outro produto à mesa do brasileiro, o trigo estrangeiro. E aí ele chegava por um preço muito baixo e criamos o hábito em relação ao trigo. Só que em determinado momento da história, na década de 70, o governo estrangeiro, ele deixou de vender barato, colocou o preço de mercado e aí o Brasil subsidiou o trigo por 20 anos. A nossa dívida, então, externa cresceu bastante e atualmente o Brasil importa 80% do trigo que consome. Essa é uma verdadeira luta de Davi e Golias, porque não temos no Brasil um projeto aprovado nesse sentido. Mas dessa vez, mais uma vez, Golias vai perder. O trigo tem um glúten e a digestão do glúten é comprometida pelo intestino das pessoas, né? Quer dizer, quando você consome alimentos que têm glúten, o processo digestivo vai estar comprometido. A pessoa não consegue, muitas vezes, digerir esse glúten e isso traz consequências. E a mandioca, ela não tem esse problema do glúten. Por não conter glúten, a hóstia poderia ser de mandioca. Afinal, se Cristo tivesse nascido no Brasil, a hóstia seria um beiju. Os estudos, utilizando a fécula da mandioca em combinação com o trigo, numa fábrica de hóstia, nos permitiram chegar à conclusão de que as hóstias ficaram mais alvas, mais macias e mais consistentes. A mandioca, ela não é boa, ela é ótima, porque ela dá um aporte calórico, evita doenças, evita o refluxo, você tem um aporte calórico importante sem causar danos, é de baixo custo e o acesso mais fácil, porque a Anvisa
rejeita, proíbe o uso de tapioca antes de 1 ano de idade. Que os produtores de milho e de arroz me perdoem, mas devia ser decreto, só usar tapioca. Em vez do um órgão brasileiro proibir o uso de tapioca abaixo de 1 ano, devia ser o contrário, só usar tapioca quando precisar de carboidrato abaixo de 1 ano de idade. Sua versatilidade de usos me volta a atenção justamente para um momento especial para ela, que é justamente estar na mesa. Então o segmento voltado para, por exemplo, a panificação, a gastronomia, né, está no dia a dia, na mesa dos brasileiros. Eu acho que esse é um cenário fantástico. Com a parceria com o Joselito e a Embrapa, a gente criou o pão francês com fécula. Diminui 10% de farinha de trigo e acrescenta os 10% de fécula. O resultado é muito bom, um pão mais crocante, um miolo branquinho, entendeu? Então, um pão saboroso, não deve nada ao pão só de trigo. O pão de queijo, que todo mundo chama de pão de queijo, na verdade devia ser pão de mandioca, porque você usa a goma de mandioca em maior quantidade, mistura com um pouco de queijo e faz o pãozinho de queijo. A mandioca é a raiz do Brasil, porque ela sempre esteve presente na mesa do brasileiro, do povo brasileiro. Ela é fácil, né, de ser plantada, ela tem serventias inúmeras, ela tem modalidades, tem o aipim, a macaxeira, a sua folha é também utilizada em pratos especiais da culinária nordestina. Ela é usada como tiragosto, ela serve para a boemia. Nada mais gostoso do que uma carne de sol frita com o aipim ou a mandioquinha frita, né? Nós chamamos de aipim, mas as outras pessoas usam o nome verdadeiro, mandioca frita. Que sabor especial, né? Que delícia mastigá-la quando ela chegar a desmanchar. Maria tá peneirando, goma e massa de mandioca. Maria tá peneirando, goma e massa de mandioca. Quem se casa com Maria só vai comer tapioca, 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 tapioca. Nós passamos anos no Brasil, só achando que da mandioca só se fazia a farinha e o beiju. E dentro da nossa área, a área de gastronomia, se desenvolvendo tantos pratos, tanto rústicos quanto sofisticados, nós chefes de cozinha desenvolvemos a pizzaioca, nós substituímos o disco feito de trigo pelo disco feito da fécula da mandioca. Isso vem atender também as pessoas que são celíacas, ou seja, que são intolerantes ao glúten. Sem contar que é um produto mais light, né? Vamos fazer aqui uma marguerita. Você coloca a mussarela, tomatinho, uma cebolinha, um manjericão. Então vamos levar a pizza para o forno. Bom, a pizza já está assada. O projeto de valorização da mandioca passa invariavelmente pela gastronomia. E para a Copa de 2014, um plano ideal de valorização da mandioca seriam festivais gastronômicos com mandioca nos estados que vão sediar a Copa. E, como etapa final desse processo, seria a exaltação da mandioca, a raiz do Brasil, sendo contada através da história da alimentação no Brasil, na Marquês de Sapucaí. Olha a mandioca aí, gente! Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe. 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 Da massa.
A dor da gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo a penar. Que salta aos olhos, igual um gemido calado, assombrado, mal assombrado, é a dor de nem poder chorar. A dor da gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo a penar. Que salta aos olhos, igual um gemido calado, assombrado, mal assombrado, é a dor de nem poder chorar.